Naquela empresa, eu chegava de 1h da tarde, eu ficava até 5h da tarde, caminhando de um lado para o outro, atravessando avenida, subindo escada, descendo escada, tanto que eu cheguei a quebrar algumas veias aqui da minha perna, então eu tenho algumas varizes por conta de andar demais. Eu não tinha tempo para sentar, muitas das vezes não tinha tempo para almoçar, então na maioria das vezes ninguém sabia ali, porque eu fiz algumas amizades naquela empresa, mas ninguém sabia ali que eu tava com fome, eu não tinha comido. E eu acho que essa é a realidade de muitos CLT hoje. E eu passava a tarde toda sem comer nada. Eu queria estar em todo lugar, menos ali. Então ali me deu um trauma me causou um trauma pra mim não ir pro CLT. Oi, amigas, tudo bem com vocês? Meu nome é Laís Mendes e nesse vídeo aqui eu vou falar sobre que eu tô cogitando voltar pro CLT, ir pro CLT na verdade, tá? Pra quem não é inscrito no canal, aproveita pra se inscrever, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo aqui do canal toda vez que eu postar. E aproveita também pra deixar aqui nos comentários de onde é que vocês são e qual horário que vocês estão assistindo esse vídeo, que eu amo saber. Sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Eu tô cogitando voltar pro CLT. Eu tô cogitando ir pro CLT. Só que eu sei que essa não é a única opção. Ela é a opção mais rápida. Até porque eu sei que eu consigo arrumar um trabalho de CLT assim. Se eu quiser ir no mercado de trabalho aqui, pelo menos aqui no meu bairro, tem tanto comércio, tem tanto lugar, que eu sei que eu consigo arrumar assim, ó, rapidinho, um trabalho de CLT. Só que eu sei que não tem só essa opção. E eu já fiz muita coisa na minha vida. Eu tenho um espírito empreendedor. O CLT, no meu pensamento, seria algo para me dar um dinheiro rápido para me pagar minhas dívidas e logo sair, porque eu me conheço, eu não vou me acomodar no CLT. E eu penso, eu não sei, essa não é a única opção para mim. Eu sei que tem várias outras opções. Eu já panfletei no sinal, eu já fiz tudo que vocês puderem imaginar, já vendi bolinho de macarrão, já vendi din-din na rua de bicicleta, eu já fiz muitas coisas nessa vida para ganhar dinheiro. Eu já fiz din-din para vender em casa, eu já fiz bolinho para vender, eu já fiz várias coisas. Então assim, Laís, faz alguma coisa para vender, eu sei, tem essa opção também. Só que eu preciso de um dinheiro rápido. Então eu pensei, vou ir pro CLT. Só que tem várias outras questões. O CLT é uma das opções, é algo que me daria dinheiro rápido. Eu sei que se eu ir aí pro mercado de trabalho, eu vou arrumar um trabalho bem rápido para mim, ganhar um salário. Só que um salário é muito pouco. Mas lá você tá precisando para agora. Por que você não tenta também um concurso? Eu já tentei concurso, já tentei fazer 3 concursos. A história dos concursos é bem longa. Nem vou entrar em detalhes. E assim, eu nunca trabalhei de CLT. Meu marido, ele praticamente a vida toda já trabalhou de CLT, ele trabalha desde os 16, eu acho, anos, não de CLT, né, mas ele já trabalha assim pros outros desde os 16, se eu não me engano, porque quando eu conheci ele, ele já tava trabalhando pros outros, ele trabalhava em uma oficina de mecânico, e ele, assim, eu já tentei abrir a mente dele pro empreendedorismo, mas ele não quer. Quando a pessoa não quer, não adianta, né, ela tem que querer. Então ele não quer, então ali já é eu acho que é um problema já assim dele, é uma crença limitante, que ele pensa que só vai ganhar dinheiro se for trabalhando de CLT. Já tentei tirar isso da cabeça dele, ele não tira isso da cabeça dele. Eu sou uma pessoa que eu tenho um espírito empreendedor, eu sempre vi minha mãe trabalhando, minha mãe ela tinha problema do coração, então ela não podia trabalhar de carteira assinada, e ela também não era aposentada, não sei porquê, eu não sei porquê. A verdade. Então ela sempre vende uma coisa aqui, uma coisa ali. Eu sempre vi isso nela. E eu pensava, eu quero ser igual a minha mãe, eu quero vender algo. Eu não quero trabalhar para os outros, eu quero vender algo. Por mais que eu soubesse que ela só não trabalhava para os outros porque ela não podia, mas eu ficava comigo, eu quero vender algo. Eu não quero trabalhar para ninguém. Eu tive uma experiência que foi quase um CLT, mas eu trabalhava de posso ajudar. E nesse trabalho de posso ajudar, eu passava, era meio período, eu ganhava R$600, eu dava 150 para minha mãe e eu ficava com outra parte do dinheiro para comprar minhas coisas escolares, merenda, outras coisas que tinha que comprar durante o mês. Então eu pensava assim, eu saía da escola, né, eu ia pra escola bem cedo, umas 5 e pouco da manhã para pegar o ônibus, e aí eu saía 12 e pouco da escola,
e eu tinha que estar no trabalho 1 hora. Aí eu pegava um outro ônibus e ia pro trabalho, um ônibus bem lotado, muitas vezes eu nem sentava. E eu queria até comer dentro do ônibus, mas não dava pra comer, porque eu acho que eu nunca peguei um ônibus sentado ali depois da escola indo pro trabalho, era bem lotado, aquele horário do meio-dia. E aí, o que acontece? Eu chegava no trabalho 1 hora, e 1 hora era pra eu estar trabalhando, então às vezes não dava tempo de comer. Muitas das vezes eu levava só o arroz, eu ficava bem no canto da cantina. Como é que fala? Cantina. Ficava bem no canto da cantina. E aí eu ficava lá, só com meu arrozinho, às vezes tinha uma sardinha que empesteava tudo, um ovo que empesteava tudo, um pedacinho de calabresa. Então, era bem assim, sabe? E muitas das vezes, eu tinha colegas nesses trabalhos, só que muitas das vezes eles não sabiam, mas eu passava praticamente a tarde toda. Pode-se dizer o dia todo, que eu não conseguia comer meio-dia, entendeu? Aí lá na escola a merenda era bem mais cedo. E às vezes nem tinha merenda. Então eu passava praticamente o dia todo sem comer. Eu acho que é por isso que hoje em dia eu consigo passar muitas horas sem comer. E aí eu passava, só que era diferente, eu não ficava sentada. Eu passava a tarde toda andando pro lado e pro outro, pro lado e pro outro. Isso quando não chovia, porque eu continuava andando pro lado e pro outro. Entre 3 prédios e tinha escada, tinha elevador, mas para mim ser mais rápida para entregar as fichas, eu tinha que ir pela escada, então eu corria. Então eu quebrei algumas veias da minha perna, eu tenho umas veias quebradas aqui, algumas varizes, por conta que eu andava muito, não conseguia sentar. Já sofria também abusos psicológicos, tanto mais pelos clientes, pelas pessoas lá, eram clientes mesmo. E uma certa vez, eu era uma pessoa muito calada. Se alguém do meu trabalho antigo, né, desse primeiro meu trabalho, foi o único trabalho até agora na minha vida que eu trabalhei pros outros. Então, se alguém desse trabalho antigo estiver assistindo esse vídeo, vai saber, eu era uma pessoa muito calada. Então, eu não conseguia me abrir muito. Naquela época, eu era bem magra, porque a correria me deixava magra. Então, até o meu psicológico, sabe? O psicológico da gente faz a gente emagrecer, se a gente ficar pensando demais, ansiedade, essas coisas, sabe? Enfim, e aí eu não cheguei já a praticamente a patroa, né, lá do lugar, me chamou bem na porta, pediu pra mim, disse pra mim ir na sala dela. Ai, do nada eu tô contando essa história, mas enfim, disse pra mim ir na sala dela. E quando eu fui chegando na porta, ela tacou a porta na minha cara. Chegou, eu fiz assim, todo mundo olhou, os clientes olhou, os recepcionistas olhou, todo mundo olhou. Na hora que eu entrei, ela mandou eu sair. Foi só pra me humilhar. E aí, dentre outras coisas, tinha também uma pessoa lá que queria ser alguma coisa, né? Mas não era nada. Me bateu também a porta na minha cara, as pessoas tinham essa mania, sem contar que tinha outra pessoa lá também, né, que me apelidava, e na época eu não sabia dos meus direitos, e me apelidava e me chamava de várias outras coisas, vários nomes, e naquela época eu queria estar em qualquer lugar, menos ali. Eu queria estar na minha casa, eu queria estar na minha escola, eu queria estar em qualquer lugar, menos naquele trabalho. Só que eu precisava do dinheiro, então eu queria ser efetivada, porque na minha cabeça eu ia ganhar R$1.000, né, 1.000 e pouco, na época era 1.200 e pouco, se eu não me engano, nem lembro quanto era, mas enfim, ia ganhar 1.000 e pouco e eu precisava daquele dinheiro, mas eu odiava aquele trabalho. Eu não gostava. Só em pensar em ir pra lá, eu já ficava triste, já me dava uma ansiedade. Eu só vivia com esse ombro aqui bem alto, de tensa que eu ficava, só em pensar em estar lá. Enfim, né? Então, quando me expurgaram, depois de 1 ano, não me efetivaram, eu trabalhava muito bem. Eu trabalhava muito bem. Por que não ficaram contigo, Laís? Não tinha só eu de posso ajudar. Na tarde tinha só eu, mas pela manhã tinha várias. Então, efetivaram todos e o da tarde nem, não se portaram comigo, até porque eu era muito calada, eu não fazia amizade com as pessoas. Então, acho que foi por isso também, né? Enfim, não me efetivaram. E aí o que eu pensei? Vou fazer concurso público. Essa minha... Eu vou ganhar R$5.000 por mês e tal, né? Fui, estudei para concurso público, estudei muito, inclusive eu até entrei atrasada em um dos concursos públicos que eu estudei, eu fiz 3, se eu não me engano, e eu desci na parada errada e eu corri, cheguei atrasada. Não deixaram eu entrar, e aí eu não consegui fazer esse concurso. E aí, chegou uma época bastante difícil na minha vida em que eu pensei, eu vou
eu vou trabalhar por conta própria, né? Eu vou fazer um canal no YouTube. Eu vou trabalhar na internet. Aqui tem vídeos dizendo como que eu fui, né? Eu não tinha internet em casa. Quando botaram, eu me despertei, que eu sempre quis fazer um canal no YouTube. E eu disse, eu vou ganhar dinheiro, agora é assim. E até hoje eu tô tentando. Então, todos os meses eu só produzo se eu trabalhar, se eu fizer os meus vídeos. Só que não é todos os meses. Então, esse meio tempo, eu não recebi nada da internet. Não recebi nada mesmo da internet, até porque eu não estava produzindo muito, minhas visualizações caíram muito, o canal entrou em crise, então eu não recebi nada da internet. E aí o que aconteceu? Eu me excedi, né, me permiti, já contei, eu acho que o vídeo anterior daqui é falando sobre as minhas dívidas. Então, entrei em dívidas e eu me vi não recebendo dinheiro da internet e não recebendo dinheiro de nenhum lugar, só tinha o dinheiro do meu marido, né, do salário, mas é muito pouco. E aí eu pensei, vou trabalhar de CLT, é rápido, eu posso rapidinho conseguir um emprego, no próximo mês eu já tô ganhando pelo esse dinheiro, né, mas eu sei que não tem só essa opção, então essa é a minha última opção, mas eu cogitei. Então, o que eu vou fazer agora da minha vida? Laís, o que tu vai fazer então? Obviamente eu vou produzir mais conteúdos, porque essa aqui eu sei que se eu botar quente, do jeito que eu quero botar quente, em CLT, porque não é uma garantia de nada, e a gente tem um limite ali, que é só 1.500, se eu não me engano, né? Um limite, eu sei que aqui eu posso ganhar mais. É só eu produzir, é só eu fazer os meus conteúdos, é só eu... Porque eu já tô monetizada, então agora é só fazer, eu não tô correndo atrás da monetização. Então isso que me indigna em mim. Uma pessoa que tá monetizada, uma pessoa que... Então, às vezes, eu penso tanto que eu não consigo produzir, eu não consigo fazer nada. Então, me deixa indignada, isso me deixa indignada. Olha, tá chovendo, gente. Começou a chover. Enfim. O que eu vou fazer? Eu vou produzir mais conteúdos, eu vou fazer de tudo. E a minha última opção vai ser pro CLT. Então, assim, eu sei que eu sempre defendi você não ir pro CLT, você tentar algo próprio. Mas eu pensei, eu não vou negar em ir pro CLT. E eu acho que todo mundo que tá nessa fase de dívida, endividamento, que não trabalha de carteira assinada, pensa. E se eu ir pro CLT? Eu tenho certeza que todo mundo pensa isso. Todo mundo que não trabalha de CLT e que entrou em endividamento. Então, essa vai ser minha última opção. Mas o que eu vou fazer? Eu sei que vocês vão me dar várias ideias de trabalho. Laís, bota alguma coisa na tua casa e tal, e tal, e tal. Vou fazer isso também, Mas aqui na internet eu vou dar tudo de mim. E se não funcionar, por último, o último vai ser ir pro CLT. Enfim, esse foi só um desabafo também, porque eu tô fazendo alguns vídeos de desabafo, já que eu não tenho eu sou uma pessoa que eu não consigo me abrir muito pras pessoas. Então, quando eu pego a câmera do celular, mesmo sabendo que vai ter pessoas me assistindo, eu consigo falar, eu consigo desabafar. Claro, né, que eu oro a Deus, eu faço minhas orações, mas gravar um vídeo falando sobre isso é como se eu estivesse desabafando para uma amiga. Vocês são. Enfim, era esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E fiquem tranquila que até agora eu não vou trabalhar de CLT, mas se caso eu for pro CLT, eu venho aqui dar o meu depoimento e claro que eu vou gravar os meus vídeos, né, indo trabalhar de carteira assinada. Mas se Deus quiser, isso não vai acontecer. É isso, eu vou ficando por aqui, porque eu já tô com fome, minha barriga já tá roncando, o microfone vai já pegar o som da minha barriga roncando. E é isso, um beijo e até o nosso próximo vídeo do canal. Tchau!